Olá, pessoas. Aqui é o William Ferreira. Sejam bem-vindos ao Engenheiro em Construção. Pessoal, nessa aula vamos conferir como é fácil otimizar o dimensionamento de lajes utilizando esse programa de dimensionamento automático de lajes maciças de concreto armado. Esse programa gera relatórios de dimensionamento e detalhamento das lajes. Aqui, você pode imprimir o relatório diretamente escolhendo sua impressora ou pode gerar um arquivo PDF. Vamos visualizar o relatório. No relatório, são apresentadas as principais informações de dimensionamento, inclusive o detalhamento da laje. Se você quiser apenas o detalhamento das lajes, você pode emitir esse relatório na planilha Detalhamento das Lajes. Se você lançar muitas lajes, o programa pode demorar alguns segundos para gerar o relatório. Pronto, já podemos visualizar o relatório. Aqui temos o detalhamento de todas as lajes. Você pode utilizar esse arquivo para fazer a planta de detalhamento das armaduras no AutoCAD. Assim, fica mais fácil visualizar as armaduras da laje. Esse programa também gera automaticamente as tabelas de ferro positivo, negativo e o resumo do aço, além de informar o volume aproximado de concreto e a área de forma. Se você precisar, você também pode realizar um orçamento preliminar para saber quanto custa construir as lajes dimensionadas. Inicialmente, para construir as lajes que estamos dimensionando, é necessário desembolsar um valor de 10.085,59. Vamos otimizar as lajes para ver se a gente consegue diminuir esse custo. Aqui temos as premissas de cálculos, que são os dados que o programa vai utilizar para dimensionar todas as lajes. A gente está utilizando concreto de 25 MPa e aço CA50. Nessa planilha, lançamos os dados para o programa definir os vãos efetivos das lajes. Aqui no vão livre, se a gente informar um valor incoerente, o programa emite um aviso nos alertando. Nesse caso, ele está nos dizendo que LY deve ser o maior vão da laje. Os avisos nos ajudam a não cometermos equívocos nos cálculos. Nessa planilha, o programa realiza o pré-dimensionamento das lajes e adota automaticamente a espessura da laje, comparando a espessura calculada com a espessura mínima recomendada pela 6118. Nessa planilha, lançamos algumas informações para o programa calcular automaticamente as cargas atuando sobre as lajes. Aqui o programa já define as reações das lajes sobre as vigas. Esses valores são utilizados para dimensionar as vigas. Esse programa também calcula automaticamente os momentos fletores, inclusive fazendo a correção do momento negativo e positivo no caso de lajes engastadas a outras lajes. Em algumas planilhas, são disponíveis conteúdos auxiliares para nos instruir na utilização desse programa.
Esse programa também faz a verificação da necessidade de armadura de cisalhamento nas lajes e verifica se as deformações nas lajes estão dentro dos limites normativos. Se as informações forem superiores aos limites normativos, o programa vai nos emitir um aviso nos informando. Com base nas informações que fornecemos, o programa calcula as armaduras e as compara com as armaduras mínimas, para definir automaticamente as armaduras de cada laje. Na planilha Detalhamento, com base nas armaduras que escolhemos, o programa faz o detalhamento das armaduras. A área da armadura positiva no eixo X, necessária para resistir aos esforços na laje 1, é de 1,2 cm². Escolhendo o diâmetro para essa armadura, o programa realiza automaticamente o detalhamento dessa armadura. Esse programa compara a armadura de cálculo com uma armadura efetiva para você definir qual diâmetro é mais econômico. Na laje 1, para a armadura positiva em X, a área da armadura calculada é de 1,2 cm², e a armadura efetiva, utilizando barra 5.0, tem área de 1,26 cm². Se a gente escolher utilizar FID 10 para a armadura positiva em X, a armadura efetiva passa a ser igual a 4,14. Aqui, a gente está fazendo um detalhamento antieconômico. É importante analisar esses valores para não gerar armadura antieconômica. Se a gente alterar essa armadura para FID 16, o programa vai nos avisar que o diâmetro é maior que o permitido. A gente pode escolher o diâmetro da armadura, mas sempre respeitando os limites normativos. Agora que você já sabe como essa planilha funciona, vamos otimizar o detalhamento das lajes. Para otimizar as lajes, podemos uniformizar as espessuras e verificar o melhor diâmetro para detalhar as armaduras. Aqui em cima, o programa pergunta: deseja uniformizar as espessuras das lajes? Se a gente disser que sim, o programa habilita esse campo para digitarmos um valor. Vamos escolher 8 centímetros, que é a espessura mínima dessas lajes. Se escolhermos um valor menor que a espessura mínima, o programa vai nos informar. Vamos verificar o esforço cortante e as flechas para sabermos se podemos dimensionar essas lajes com espessuras de 8 centímetros. Com relação ao esforço cortante, não há nenhum problema em dimensionar as lajes com espessura de 8 centímetros. Agora vamos verificar as deformações. Temos três lajes com deslocamento excessivo: laje 2, laje 9 e laje 16. A flecha deferida na laje 2 é de 0,93 centímetros. Esse deslocamento é maior que o limite estabelecido para vibrações sentidas no piso e efeitos em elementos não estruturais. Sobre a laje 2 está sendo construído parede. Na laje 9, a flecha deferida é de 0,82. Esse valor é maior que o limite normativo para efeitos em elementos não estruturais. Na laje 16, o valor do deslocamento também é superior aos limites para vibrações sentidas no piso e efeitos em elementos não estruturais. Vamos alterar a espessura para 9 centímetros e verificar as deformações novamente.
Dimensionando as lajes com espessura de 9 centímetros, conseguimos resolver o problema nas 3 lajes que estavam com deformação excessiva. Vamos olhar a estimativa de custo para verificar o efeito dessa mudança no orçamento preliminar. Alterando a espessura das lajes para 9 centímetros, a estimativa de custo dessas lajes teve um acréscimo de 208,74. A gente teve um acréscimo no valor dos materiais, mas em compensação, facilitamos a execução desses elementos, o que reduz o tempo de mão de obra, gerando economia. Vamos verificar o detalhamento das armaduras para ver se conseguimos gerar alguma economia. No detalhamento das armaduras, vamos deixar o espaçamento entre as barras acima de 8 centímetros, para economizar na mão de obra. Vamos alterar a armadura positiva em X da laje 2 para 6,3. Também vamos alterar a armadura na laje 9 e na laje 16 para 6,3. Vamos verificar como essas alterações afetou a estimativa de custo das lajes. Alterando os diâmetros das armaduras, conseguimos diminuir tempo de mão de obra e diminuir o custo com materiais. Para diminuir as flechas nas lajes, também podemos alterar o FCK do concreto. Vamos deixar a espessura das lajes com 8 centímetros e alterar o FCK do concreto. Vamos alterar o FCK do concreto para 35 megapascal e verificar as deformações nas lajes. Com FCK de 35, a gente consegue resolver o problema de deformação nas lajes 2 e 16 com relação a vibrações sentidas no piso. Porém, a deformação nessas lajes ainda é superior ao limite estabelecido, considerando os efeitos nos elementos não estruturais. Agora vamos alterar o FCK do concreto para 40 MPa. A gente conseguiu resolver o problema de deformação excessiva na laje 9, porém, as lajes 2 e 16 ainda estão com avisos. Nessas lajes, a flecha adicional deferida, decorrente das cargas de longa duração em função da fluência, é de 0,66, e o limite para efeitos em elementos estruturais é de 0,65. O que, ao meu ver, não seria problema, já que estamos utilizando um modelo de cálculo simplificado com um arredondamento dos valores. Olhando a estimativa de custo, percebemos que alterar o FCK da laje não é muito eficiente e torna a estrutura mais cara. Não é viável alterar o FCK do concreto para resolver problemas com deformações excessivas em lajes. Outra opção para diminuir a deformação em uma laje é engastá-la a outra laje. Olhando a planta de forma, podemos engastar a laje 2, a laje 3 e a laje 16, a laje 15. Porém, não podemos engastar a laje 9 na laje 8, por causa da sua dimensão no eixo X. Engastando a laje 2 e a laje 3, essas duas lajes se tornam mais rígidas, diminuindo as deformações no centro desses elementos. Na planilha espessura, vamos alterar o caso de vinculação das lajes 2 e 3. A laje 2 é uma laje armada em duas direções. Se eu escolher um caso de vinculação que pertence às lajes armadas em uma direção, o programa emite um aviso me informando que o caso de vinculação está incorreto. Esse programa nos ajuda a lançar as informações corretamente para o dimensionamento das lajes. A laje 2 terá caso de vinculação 2B e a laje 3 terá caso de vinculação 2A. Em conteúdo auxiliar,
tem os casos de vinculações das bordas para as lajes armadas em uma e em duas direções. Também vamos alterar o caso de vinculação das lajes 15 e 16. Vamos verificar as deformações nessas lajes. Alterando o caso de vinculação, a gente conseguiu resolver o problema de deformação excessiva nessas lajes. Para diminuir as deformações na laje 9, podemos alterar a espessura dessa laje para 9 centímetros. Problema resolvido. Agora, só precisamos detalhar a armadura negativa nas lajes que foram engastadas. Para detalhar a armadura negativa, vamos escolher barra única e para o diâmetro da barra podemos utilizar pi de 10. Vamos utilizar o mesmo detalhamento em todas as lajes. Se você está com dúvida no detalhamento das armaduras negativas, aqui tem um exemplo de detalhamento das armaduras negativas utilizando barras alternadas e barra única. Vamos verificar a estimativa de custo para analisarmos as alterações nos valores. Engastando uma laje a outra é eficiente para diminuir deformações. Porém, como surge um aumento negativo devido ao engastamento, é necessário utilizar armadura negativa. Isso aumenta o consumo de aço e, consequentemente, aumenta o custo com materiais. Para as lajes desse projeto, a melhor opção que eu encontrei é dimensionar todas as lajes com espessura de 9 centímetros. Uniformizando as espessuras das lajes, conseguimos diminuir o tempo de execução, gerando uma boa economia. Aqui, eu não analisei o uso de contraflechas nas lajes, que é outra opção para diminuir as deformações nas lajes. No dimensionamento das estruturas, temos que analisar as opções disponíveis para concluir qual a melhor solução estrutural. Lembrando que devemos primar pela segurança da estrutura sem deixar de lado a economia e funcionalidade. O desafio é projetar estruturas seguras, econômicas e funcionais. Escreva aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. Também compartilhe conosco as análises que você faz para definir a melhor solução estrutural. Caso você queira adquirir esse programa, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Junto com esse programa, você terá acesso aos vídeos onde eu faço o dimensionamento completo, passo a passo, de 17 lajes para você aprender a utilizar corretamente esse programa. Até a próxima, pessoal! Bons estudos!